Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, 19 de maio, a semana, quarta-feira. Então, nós vamos iniciar mais uma aula hoje com a nossa apostila Currículo em Ação. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Essa apostila Currículo em Ação que nós estamos usando para dar continuidade aqui às aprendizagens e dar um reforço do que foi passado no livro do oitavo ano, no primeiro bimestre. Então, aqui, para quem não lembra, né, Currículo em Ação tem a capa laranja aí, e hoje nós vamos falar sobre a continuação. Tivemos até a Revolução Industrial, na página 249, e hoje, aqui no finalzinho da página 249, nós vamos ter a influência dos ideais iluministas no mundo contemporâneo. Então, o que era o pensamento iluminista? Nós já vimos no primeiro bimestre, né, que o pensamento iluminista ele teve forte influência sobre dois acontecimentos muito importantes no mundo e que ajudaram a mudar a nossa história a partir daí do século XVIII. Um, que vai ser a Revolução Francesa, 1789, e um pouco antes, nos Estados Unidos, a independência americana, em 1776. Então, por que esses dois acontecimentos são importantes? Porque eles vão dar um início a um pensamento junto com a divisão dos poderes, que surge lá na Inglaterra um pouco antes, ele vai dar início também ao pensamento do humanismo, uma questão dos direitos humanos, e de três palavras que na Revolução Francesa ficam muito importantes e que elas são meio utópicas. O que é utopia? É aquele sonho que a gente tem de uma coisa boa, de algo melhor, mas que não se concretiza. Então, qual era a utopia da Revolução Francesa? Que houvesse liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essas três palavras que são muito faladas, né, principalmente por políticos, por pessoas que dizem que querem mudar o mundo, tal, mas é muito no campo das intenções, tá? Então muitas vezes isso não acontece na prática, até porque vivemos em um mundo capitalista. O que quer dizer capitalismo? Capital financeiro, o dinheiro fala mais alto. E tudo que o dinheiro possa comprar, ele vai ficar a uma certa distância das pessoas, porque nós temos classes sociais. Então, os mais ricos compram bastante, eles detêm os meios de produção, eles são donos de empresas, comércios, bancos, esses são super ricos. Um pouco abaixo deles, nós vamos ter as classes sociais vão caindo degrau a degrau, né? Os bilionários, multimilionários, os milionários, os muito ricos, os classe média alta, baixa, classes B, C, D, e aqueles muito pobres que, infelizmente, ainda compõem aí uma quantidade muito grande de gente pelo mundo. Aqui no Brasil, com essa crise, o Brasil já vive em crise durante muito tempo, e aí você vê o coronavírus, ele elimina alguns empregos, muitos empregos, né? Ele reduz, faz com que muitas empresas reduzam salários, ele corta alguns benefícios porque o governo acha que tem que cortar benefício, e no momento que as pessoas mais precisam, elas têm menos recursos nas suas mãos. E nesse momento que elas têm menos recursos, os preços de mercadorias como eletricidade, gás, comida em geral, até material de construção, tudo vem subindo de preço. Então, as pessoas ricas, elas conseguem ganhar, porque elas fazem aplicações financeiras, tal. Os pobres não, eles têm apenas o salário. E eles têm que gastar cada vez mais salário para comprar cada vez menos coisas. Então, a questão da igualdade, ela é bem distante, né? A liberdade, ela é relativa. Existem pessoas que são contra, por exemplo, a segregação nas cadeias. As pessoas acham que a cadeia só piora a vida de quem cometeu um crime. Mas aí, se nós olharmos, você conseguiria conviver com pessoas criminosas livremente? O crime não tem que ser punido se alguém cometeu algum delito, algo irregular, ela tem que ser punida por isso. Então, a questão da liberdade também está relacionada a nossa sociedade no dia a dia, mesmo nós, pessoas honestas, trabalhadores, temos uma liberdade vigiada, tanto pelo Estado quanto pela violência. A liberdade, ela é restrita para os jovens, porque os jovens estão sob a tutela, sobre
no teto, né, dos seus responsáveis, pais, mães, tios, avós, seja quem for que cuide de vocês, jovens. E a fraternidade, esta é muito distante. Se você ligar o noticiário, é muito difícil acompanhar. Tem pessoas que não gostam de ver nem as notícias diárias, saber nem o que está acontecendo na região. Porque, às vezes, vê a notícia do seu bairro, tal, mas no meio sempre vem roubo, assassinato, um grupo explodiu um caixa eletrônico, o cara matou a esposa, acidente de carro porque o motorista estava embriagado. Então, a violência ela é muito grande. As pessoas não se respeitam. Então, a pessoa não respeita o direito da outra. Nós temos uma coisa de que, se eu tenho direito, eu posso fazer o que eu quiser, mas, às vezes, o que eu quero atinge o outro, incomoda. E aí nós vivemos um clima de muita violência, de muita animosidade, palavra difícil, animosidade, quer dizer, as pessoas estão com nervos à flor da pele, e a violência ela está no cotidiano. Às vezes uma buzinada no trânsito gera uma briga terrível, uma fila do supermercado, alguém, mesmo que sem querer, tenta passar na frente, às vezes não vê qual é o início da fila, o fim, e passa, aí vira uma briga, as pessoas se agridem muito. Isso mostra que nossa fraternidade ela realmente está distante. Governantes falando em armas, governantes falando em coisas que devemos eliminar o outro. Veja que quando duas pessoas disputam uma vaga na política, ou quando dois times de futebol jogam, eles são adversários, não deveriam ser inimigos. E aí nós vamos ter, infelizmente, esta fraternidade distante. Então, aqui nas atividades que começam no finalzinho da página 250, mas a primeira atividade é já na página 251, eu quero que vocês expliquem qual é o conceito de liberdade e igualdade que vocês têm. Vocês respondam. Depois, vocês vão olhar no dicionário e aí vocês vão ver se o que vocês consideram como liberdade e igualdade é o que o dicionário fala. Se você não tiver dicionário, coloca no Google, tá bom? E aí vem o meu cachorro atrapalhar a minha aula, né? Porque o bicho... Deixa eu dar um pause aqui para tirar o cachorro da briga. Vai deitar, vai. Vai pra cá. Então, Então, continuando aqui, a gente vai ter no exercício 1.2 um fragmento da Constituição Brasileira. Vocês vão ler e ver o que ele está querendo dizer, tenta interpretar. Lembre-se o seguinte, eu ia falar da questão do liberdade e igualdade, se você não tiver dicionário, você procura no Google. Tá? Então, aí, nós temos outra atividade. A Constituição. Em que contexto ela foi escrita? Vejam, quando nós falamos de épocas, você muitas vezes diz assim, mas faz muito tempo. O que é muito tempo? Para mim, muito tempo é a época que eu nasci. Para você, muito tempo pode ser o ano passado. Para a história, muito tempo é quando nós estudamos vários séculos. Então, a Constituição Brasileira ela foi feita em outubro de 1988. Depois de muitos estudos, nós temos a Constituição. O que é a Constituição? Lei máxima de um país. Então, quando nós temos a Constituição, todo mundo tem que seguir. Governos, pessoas, instituições em geral. Em 1988, nós tínhamos um contexto, quer dizer, o Brasil e o mundo era diferente do que é hoje em dia. E aí, não é tanto tempo comparando com outros acontecimentos. Aposto que a casa de vocês aí tem familiares que nasceram bem antes de 1988, tá? Então, vocês vão ler em que contexto ela foi feita, e a partir da reflexão,
sobre liberdade e a importância do respeito para as leis, reflita e responda: a sua liberdade estaria garantida se todos agissem sem considerar as leis? Então, se nós não tivéssemos as leis, que muitas vezes vocês reclamam, né? Os jovens reclamam: ah, mas eu não posso fazer isso, ah, não pode fazer aquilo, ah, por quê, por quê, por quê? O jovem está na idade do porquê. Nós temos que cumprir obrigações. Mas você já pensou se não tivessem leis? Se não existissem regras de sociedade, seria o caos. Então, eu quero que vocês pensem, reflitam e escrevam aí. E aí nós temos as outras atividades, tá? Aqui tem um texto e uma representação de como era a sociedade durante a Revolução Francesa. Por que esse cara está carregando duas pessoas? Aí nós temos a representação de como era a sociedade daquela época. O cidadão comum, pagador de impostos, carregava a nobreza e a igreja nas costas. Então, nós vamos ter aqui a representação dessas três figuras. Tá? No próprio livro, você vai encontrar... Deixa eu pegar o livro aqui. Eu preciso diminuir a quantidade de papel que eu tenho aqui. Mas um professor sem papel é um professor sem vida. Então, aqui, se vocês olharem no seu livro, né, no livro didático aqui, você vai ter no Iluminismo, bem no comecinho, deixa eu ver, talvez tenha até a mesma foto, né? Então, você vai ter a explicação desses acontecimentos, desse processo que redundou na Revolução Francesa. Então, ele começa a Revolução Inglesa, eu pulei aqui. Então, você vai observar, página 44, Revolução Francesa, eu pulei a página 44, Revolução Francesa. Então, ele diz a separação dos poderes, ele fala sobre o que aconteceu antes, por que a revolução vai acontecer. Então, você observa pelo seu próprio livro os motivos que levaram. E aí tem uma atividade aqui, ó, tá? Meu livro é um pouco diferente, que o livro do professor é diferente. Então, aqui na página 64 tem um exercício. O exercício está mais ou menos igual, ele vai te perguntar sobre isso, tá? Eu tenho a resposta, mas não vou passar para vocês, né? Aí aqui tem os acontecimentos anteriores. Vejam, nada acontece de forma isolada. O mundo é assim. Ele não acontece de forma isolada. Então, você diz assim, a pandemia. A pandemia ela tem acontecimentos anteriores, destruição do meio ambiente, diminuição das áreas de floresta, a forma com que nós vivemos, o consumo, o grande aumento da população, a forma com que as pessoas, cada lugar, elas se alimentam, elas podem, por causa do mundo ser globalizado, levar infecções, vírus, bactérias de um lugar para o outro. Veja só, né? O produto brasileiro, muitas coisas, frutas, carne de frango, carne de boi, exportada para o mundo todo. Se tiver uma doença aqui, você pode levar essa doença para outro país. Então, tem que se tomar cuidado com tudo isso. E aí, quando você diz por que nós temos violência, por que existe tal lei, por que existe regra em tal coisa, qual é a história do esporte? Qual é a história? A história ela tem passado, né? A história é o passado, mas o conjunto de acontecimentos passados é que formam a sociedade de hoje. Então, aqui, ó, a cronologia, os acontecimentos anteriores, de 1763 até 1789, quando acontece a Revolução, e depois continua tendo acontecimentos. Então, você vai ler aqui, fazer atividade, você vai responder nas atividades aqui, até essa atividade invertida. Não precisa fazer uma aula invertida, tá? Não precisa fazer o jornal mural. Você pode somente pesquisar e responder, porque aqui nós começamos a tratar sobre a Revolução Americana, tá? E aí vocês vão responder nas atividades. Se tiver alguma coisa diferente com relação a fazer jornal, a fazer lapbook, alguma coisa assim, só precisa responder no caderno, não precisa enfeitar muito, a não ser que você queira, tá bom? Porque nem todo mundo tem a mesma habilidade, inclusive com a informática. E aí alguns acontecimentos sobre revoluções do Brasil, que o Brasil é tido como um país pacífico, mas ele já teve várias revoluções e que alguns acontecimentos não chamamos de guerra, mas foram guerras. Ora, se teve um conflito que matou 10 mil pessoas, outro que matou umas dezenas e dezenas de pessoas, é uma guerra.
E aí nós falamos, o Brasil é um país pacífico. Não é muito, não. Sempre fomos muito violentos. Somos um dos países mais violentos do mundo, um dos que mais tem assassinato, que mais tem morte no trânsito, um dos países que mais matam mulheres, negros, homossexuais. Por quê? Porque somos um país violento. Aqui a morte ela é justificada. Ah, ele reagiu. Ah, ela olhou de tal jeito. Ah, ele fez tal coisa. E todo mundo vai justificando. E é um dos países que mais acreditam em Deus. Então, a contradição, né? O cristianismo que prega a harmonia, a paz, olha só, né? O lema da Revolução Francesa tem a ver com o próprio cristianismo. O povo tem que ser livre, não pode estar preso a um tirano. O povo tem que ter igualdade, não pode haver pessoas tão ricas e pessoas tão pobres. E as pessoas devem ser fraternas. Então, a liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa, mas poderia ser, por exemplo, ter saído da Bíblia, ter saído da boca de Jesus ou de seus apóstolos, ou de qualquer profeta. Então, deveria ser algo universal, mas não é. Tá bom? Então, façam as atividades. Se tiverem dúvidas, mandem pelo WhatsApp, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, boa aula, bons estudos e até. Tchau.